Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós nas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem. De você conosco sou eu, missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo você seja notificado. Deus abençoe. Padre Pio mudou a minha vida. Quando eu conheci São Padre Pio, eu comecei a estudar a sua biografia, ver seus milagres, ver como era a sua vida diária e constante na oração. Vi nele a obediência, a intimidade com Cristo crucificado, com as almas do purgatório, com o anjo da guarda, dando direção espiritual para os seus filhos espirituais, o homem do confessionário, o homem perseverante, o homem que tinha muita intimidade com Nossa Senhora. Eu olhei para ele e disse assim: se eu quero ser filho espiritual desse homem, a partir de hoje eu quero imitá-lo. Se ele quis imitar o Senhor Jesus, se ele entrou em uma ordem muito severa de penitência e ele foi fiel e ele alcançou o céu, ele nunca desistiu, ele nunca desanimou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele buscou ser santo acima de tudo, ele foi submisso aos seus superiores, ele olhou com compaixão pelos seus filhos espirituais. Eu disse: a partir de hoje eu quero também ser como o Padre Pio. E eu quero ser Padre Pio na minha cidade, na minha casa e na minha paróquia. Padre Pio transformou minha vida somente eu olhando para ele na imagem que eu tenho aqui, minha imagem íntima. E é claro que você pode logo me perguntar: mas o Enio, é algo diferente? Padre Pio era sacerdote, você é leigo. Mas quando nós temos fé, nós adaptamos a nossa vida naquela realidade. Quantas das vezes você olha para uma vida de alguém, desculpa a expressão, miserável, passando dor e sofrimento, injustiça, calúnia, aí você fala: a vida daquela pessoa parece a minha. E por que que eu não posso dizer que a vida de Padre Pio eu tenho que ser semelhante a dele? Entende? Eu quero experimentar a glória que ele experimentou. Eu quero passar pelos caminhos que ele passou. Eu quero ser um filho exemplar. Eu quero que quando eu chegar lá no céu, ele bata nas minhas costas e diga: tu, meu filho, tu, meu filho, tu, meu filho. Não me envergonhou? Não. Você disse o meu nome, mas verdadeiramente você foi um pio, um piedoso na terra. Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Padre Pio. E para Padre Pio mudar a minha vida, eu tenho que deixar ele tocar na minha história. Porque ele olhava para aquelas pessoas que entravam no confessionário e dizia: não, você não está arrependido, vai embora, vai embora. Então eu tenho que deixar que ele venha me modelar. Porque quando eu leio algo de Padre Pio, quando eu leio as suas frases, suas meditações diárias, tem que queimar meu coração, tem que aquecer. Eu tenho que ver que Padre Pio tá jogando luz e dizer: o Enio está em pecado, muda de vida, meu filho, eu te amo. Então se eu quero que ele mude a minha vida, e mudar é pra melhor, não é pra pior não. Quando a casa ela é velha, o que acontece? Você vai trocar o reboco, você vai trocar a pintura. Você não vai pintar uma cor pior do que já tá. Você não vai colocar um reboco pior. Não, você vai colocar um reboco melhor. Você vai colocar um telhado bonito, elegante, uma coisa nova. E é isso. Padre Pio quer colocar algo no meu coração, no seu coração, algo novo. Como é que você me acompanha, reza comigo, aprende ensinamento e não há mudança em ti, não há um desejo de mudar? Me explica, meu querido. Se Padre Pio mudou tantas vidas, a gente poderia dizer
De quantos que foram para perto dele, Cleonice Morcaldi, e tantos que Maria Pili, que foi morar com ele, tantas pessoas que foram mudar ao redor, quantos maçons, quantos ateus, ascéticos, mudou de vida ao ver, ao falar, quantos cantores que só sentia algo sobrenatural próximo daquele frade que rezava. Irmãos e irmãs, nós temos que parar com essa tolice de achar que a gente tem aquela preocupação assim: eu tenho que dar àquela pessoa o melhor conforto do mundo. Ela tem que ir pra minha casa, tem que ter uma cama cheirosinha, perfumadinha, a melhor cama do mundo. Ela tem que ter um talher, a comida tem que ser boa. Não, meu irmão, a gente tem que preocupar em dar o céu para as pessoas. A gente tem que preocupar em dar um melhor alimento espiritual, sabe? Padre Pio simples. Padre Pio chegou para Padre Pio: padre, quem fez esse remendo em sua roupa? Ele falou assim: foi o melhor que eu consegui fazer. Sabe? Um homem totalmente desapegado das coisas do mundo. É claro, quis dar a Padre Pio um climatizador para climatizar o quarto dele, para quando tiver quente e quando tiver frio aquecer. Vocês não querem nem que eu faça mais penitência? Olha pra você ver. Isso tem que tocar em nosso coração, o desejo da santidade, o desejo de ser santo. Isso precisa mudar a sua vida. Quando eu vejo isso, Padre Pio que pouco comia, que pouco se alimentava, o homem que fazia vigília, que dormia tão pouco, o homem que decidia rezar tantos terços, e o Enio nada. O Enio não pode preocupar tanto com o seu corpo, mas tem que preocupar tanto com a sua alma. Sabe por quê? Porque o corpo, querendo ou não, tem um limite. Agora a alma não. A alma é eterna. O corpo, um dia essa matéria podre aqui, essa matéria fedorenta, um dia ela vai se decompor. Mas a alma não. Eu sou cego. Você pode dizer pra mim que é um sofrimento ser cego. Eu digo pra você que não. Porque foi a cegueira que me fez enxergar Jesus. E aí você pode dizer: esse sofrimento está me atormentando. Eu posso dizer que não. Porque é através dele que você vai rezar. Você vai aproximar de Deus. Então isso mudou sua vida. Olha para Padre Pio os estigmas. Olha para Padre Pio, que ficou quanto tempo sem poder celebrar uma missa em público, em ouvir confissão. Olha, você vê. Mas Padre Pio foi perseverante, foi silencioso. Isso tem que mudar a nossa vida. Quando alguém falar mal de mim, eu não preciso pagar o mal com o mal, não, mas pagar o mal com o bem. É isso que está faltando em nós. Quando eu tenho a minha vida transformada, eu quero o bem do outro. Eu quero que o outro cresça. Eu não posso dizer, eu vou dizer a palavra, que você se lasque. Não, meu irmão. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus não ensina isso para nós. E muito menos o nosso santo, nosso pai espiritual, que eu tanto amo, eu creio que você está aqui porque você ama Padre Pio. Então quando eu olho para Padre Pio, eu preciso deixar que ele transforme a minha vida. Mas para um cristão autêntico, que crê, ele saiu com sua filha espiritual, Cleonice Morcaldi. Não sei se estou falando o sobrenome dela certo. Se eu estou errando, você me perdoa. E a ela, ele falou assim: tá vendo ali? Aí ela: tô. Você tá vendo o quê? Ela disse: muito mato. Hoje é um mato, amanhã é o hospital, a livre do sofrimento. Aí ela falou assim: mas padre, nós não temos dinheiro. Aí ele falou: Nossa Senhora abre portas, abre corações e também abre carteiras. Sabe, meu irmão e irmã, tá faltando nós crer nisso. Ter uma fé inabalável. Porque quando eu sou filho espiritual de Padre Pio, eu rezo a sua novena, eu rezo pedindo a sua intercessão, a sua proteção. Eu preciso crer. Eu preciso crer na providência divina. Crer que ele vai abrir as portas.
O que adianta eu estar aqui rezando com você só na venda? E quando o obstáculo aparece, eu sou o primeiro a reclamar. Eu sou o primeiro a desistir das barreiras. Não! Eu não posso ser assim. Você não tem esse direito. Você não tem. Porque o nosso Pai não nos ensina isso. Nos ensina a rezar. Nos ensina a continuar. Nos ensina a perseverar. É isso que está faltando em nós. É isso que eu convido você a partir de hoje a mergulhar nessa perseverança, naquilo que Padre Pio via e eu e você precisamos ver. Então permita que Padre Pio mude a sua vida. Permita que Padre Pio te ensine, te catequize. Eu quero convidar você a olhar para o nosso Pai espiritual e ver um santo estigmatizado que passou por tudo isso, mas ele alcançou o céu e você vai alcançar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai ter uma fé expectante. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, pedindo que você se inscreva, ative o sininho, já deixa o seu like e comenta abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Preste atenção nesse relato que nós retiramos no nosso site padrepiodepetrecina.com.br. Preste atenção, por favor. Padre Pio e seus numerosos filhos espirituais. Os pais de Padre Pio e os pais de Frei Modestino tinham sido vizinhos em Pietrelcina. A família Fussi e a família Forgione eram amigas incondicionais. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o soldado Fussi, nome secular de Frei Modestino, voltara ao seu trabalho de eletricista, em Pietrelcina, sua cidade natal. De repente, sentiu um chamamento de Deus para que se tornasse sacerdote beneditino. Como sempre, tratava-se de uma decisão difícil e Fussi não conseguiu entender o sentido das palavras de Padre Pio ao lhe contar sua súbita vocação. Meu filho, se queres mesmo ir para o convento beneditino de Roma, então vá. Porém, não terás a minha bênção, dissera-lhe Padre Pio. Sem entender o significado daquelas palavras, porém, movido pela vontade de não contrariar o padre, Fussi comunicou-lhe seu desejo de entrar para a ordem dos franciscanos capuchinhos de Morcone. Recebendo então a sua bênção e o seu abraço comovido. Decorrido algum tempo, Frei Modestino entendeu tudo quando chegou a notícia de um massacre ocorrido no convento de Roma. Um bando de ladrões, assassinos, assaltou o convento, matando o abade e o porteiro. Frei Modestino ia frequentemente visitar Padre Pio no convento de San Giovanni Rotondo e sentia-se muito honrado em ser seu filho espiritual. Padre Pio, 30 anos mais velho do que Frei Modestino, tinha um carinho paternal para com seu conterrâneo, não escondendo sua alegria em revê-lo e conversar com ele quando o recebia. Pensando justamente na graça divina de ser dirigido espiritualmente por Padre Pio e de ser seu filho espiritual, arriscou um pedido ao sacerdote estigmatizado. Padre Pio, há pessoas que não podem vir até aqui para se confessar,
com o Senhor e serem seus filhos espirituais. Pensei então numa solução, se for de seu agrado e se o Senhor me permitir. Em que consiste o que deseja me pedir? Perguntou-lhe paternalmente Padre Pio. Gostaria de assumir como seus filhos espirituais todos aqueles que se comprometem a rezar um terço por dia e de tempo em tempos mandasse celebrar uma santa missa em suas intenções, disse Frei Modestino. Padre Pio, abrindo os braços e erguendo-os aos céus, exclamou: E achas que eu poderia renunciar a este grande benefício? Faça o que me pede e eu te assistirei. De outra vez, Frei Modestino perguntou-lhe: Padre, o que devo dizer aos seus filhos espirituais? Diga-lhes que hei de animá-los sempre, para que sejam perseverantes na oração e na prática do bem, respondeu o padre. Ainda de uma outra vez, Padre Pio, seus filhos espirituais já são muito numerosos. Devo deixar de aceitar outros? Meu filho, aumenta sempre mais o quanto puderes o número desses filhos, pois eles serão muito mais beneficiados diante de Deus do que eu, concluiu Padre Pio. Nos primeiros dias do mês de setembro de 1968, Padre Pio manda um recado para Frei Modestino por um confrade. Diga ao Frei Modestino que lhe darei uma bela coisa quando ele vier a San Giovanni. No dia 20 de setembro de 1968, em uma reunião internacional de grupos de oração de Padre Pio, Frei Modestino foi a San Giovanni Rotondo. Depois de ter celebrado a missa solene, na presença do padre Honorato Marcucci e do padre Tarcísio de Servinara, Frei Modestino dirigiu-se ao Padre Pio, que o abraçou longamente e em seguida retirou do bolso o terço que o acompanhava por toda parte, colocando-a nas mãos de Frei Modestino, com seu olhar penetrante, que parecia dizer-lhe: confio a ti o rosário para divulgá-lo e difundi-lo entre meus filhos. Hoje, depois de sua morte, os filhos espirituais de Padre Pio são incontáveis, e esta família espiritual do estigmatizado do Gargano reúne-se diariamente, em espírito, às 21 horas, diante do túmulo de Padre Pio, para a reza do terço. E unidos por essa doce cadeia que leva todos a Deus, através das orações a Nossa Senhora, os filhos espirituais de Padre Pio estarão sempre sob a sua proteção, obtendo graças pela sua intercessão poderosa. A prova disso é o número sempre crescente dos telefonemas que recebe Frei Modestino, para agradecer as incontáveis graças alcançadas. Ainda naquele mesmo dia, Padre Pio sussurrou aos ouvidos de Frei Modestino: meu filho, reza por mim. Ao que Frei Modestino apressou-se em responder: Pai espiritual,
Sou eu quem devo lhe pedir orações. O julgamento de Deus é severo, disse-lhe Padre Pio. Em maio do ano seguinte, Frei Modestino foi definitivamente transferido para San Giovanni Rotondo. Mesmo já tendo morrido, eu sentia Padre Pio mais vivo do que nunca, afirmava ele. Frei Modestino foi convocado para testemunhar, catalogar e colocar em exposição as roupas e os objetos de uso pessoal do estigmatizado.